Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia? Bom dia e bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, ontem a gente conversou aqui com o presidente do Tribunal de Justiça, o retorno das atividades no Judiciário será dia 6 de julho, mas a Assembleia Legislativa vai voltar antes, Elivaldo. Resolveu dar uma antecipada, Nádia. Ontem o presidente da Casa, Temístocles Filho, reuniu parlamentares de todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa e decidiu não seguir muito à risca o que já havia sido acordado no passado recente ou no início da pandemia, que seria retornar às atividades presenciais no Parlamento do Estado junto com o Tribunal de Justiça. Ontem, num vídeo gravado e divulgado em redes sociais, Temístocles Filho informou como será o protocolo de retorno às sessões presenciais, às atividades presenciais na Assembleia Legislativa do Piauí. Meus amigos, nós realizamos uma reunião com vários parlamentares para discutirmos o dia da reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E ficou acertado que nós vamos reabrir dia 22, na primeira semana, com todos os protocolos que nós vamos encaminhar para a imprensa, para os deputados. Tudo que o governo do Estado diz como protocolo, a Secretaria de Saúde, nós vamos realizar esse protocolo na Assembleia. Então, dia 22 será reaberto os nossos trabalhos presencial. Isso com muita calma, com muita cautela e vai seguir naturalmente. Primeira semana, nós vamos realizar uma sessão presencial. Na semana seguinte, 2 sessões presenciais. Daí para frente, plenamente a reabertura dos trabalhos da Assembleia, com todo dia sessões presenciais. Bom, Elivaldo, com todas as medidas de segurança, né, a Assembleia Legislativa então prepara esse retorno para o próximo dia 22, que é até quando vale também o decreto estadual. É verdade, e dessas medidas de segurança ou do protocolo, algumas que são de praxe, como por exemplo o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel na portaria, toda a higienização, até mesmo a verificação da temperatura com aquele aparelhinho lá digital e até testagens de servidores e até de frequentadores com regularidade no Parlamento do Estado. Elivaldo, mudança no PSL do Piauí. Nádia, está um burburinho, uma confusão enorme no PSL do Piauí, a começar pelo de Teresina. O presidente do Diretório Estadual, Manuel Lopes, foi destituído do cargo pela direção nacional e já tem o sucessor. Trata-se do médico Daniel França, que é esposo da deputada federal Joyce Hasselmann, que vai estar aqui na próxima semana, Nádia. Por quê? Porque ela vai fazer questão de acompanhar de perto as mudanças do PSL em Teresina, no primeiro momento, e no Estado, logo, logo. O motivo dessa mudança, com o aval do presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, as divergências com os bolsonaristas. E onde a parlamentar tiver influência, a ordem é retirar, até a expressão que eu usei na nota foi de sanitizar o partido em relação aos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Em Teresina, como disse, o presidente será Daniel França. Agora, isso tem deixado, Nádia, muito preocupados os aliados do prefeito Firmino Filho que estão no partido. Só vereador tem 3. O presidente estadual, Luiz André, tem ainda o vereador Zé Filho e a vereadora Terezinha Medeiros. Como fica a situação deles? Os 3 apostam numa aliança do partido com o candidato do PSDB, ou da aliança que o prefeito apontar lá para ser o candidato. Não está nos planos do partido uma candidatura própria. Então, promete muita emoção os próximos dias no PSL do Piauí e especialmente no de Teresina. Obrigada, Elivaldo, que volta lá para a Rádio Cidade Verde, está no Acorda Piauí com Joelson Jordani. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã, Elivaldo. Certeza, Nádia. Até amanhã. E até logo mais no Jornal do Piauí. Vamos voltar a conversar com o Fenelon Rocha. Vamos falar agora sobre a economia, né? A Bolsa voltou a cair, o dólar voltou a subir. A gente tinha essa variação no câmbio para baixo na semana passada, mas agora fechando praticamente a semana com uma nova alta do dólar. Fenelon? Pois é, Nádia, mas antes de falar do dólar e da Bolsa, eu queria chamar a atenção para um índice divulgado ontem. O índice do IPCA, a inflação, que na verdade não foi inflação, foi deflação. Pelo segundo mês seguido, nós tivemos deflação, muito obviamente em função da pouca atividade econômica. E a gente tem essa deflação de maio de
0,38%, é a segunda maior deflação, quer dizer, a segunda maior queda de preço da era real. A primeira é de agosto de 1998, que foi de 0,51%, uma queda nos preços de 0,51%. Vamos lembrar que a de abril foi de 0,31%, também queda de preço. E isso tudo puxado especialmente pelos combustíveis. Os combustíveis tiveram uma queda no mês de maio, uma queda média entre gasolina, etanol, diesel, de menos 4,56%. Isso reforça uma queda dos combustíveis desde o início do ano. A gasolina, desde o início do ano, já caiu 14,43%, preço médio. No etanol, mais ainda, 18,14%. E esse cenário todo de crise, que gera pouca atividade, portanto, baixa expectativa de venda, também tem impacto nos mercados. A gente tem aí, na outra tela, as informações sobre o desempenho de bolsa e de dólar. Vamos ver aqui. A B3, que é a Bolsa de São Paulo, ontem teve um desempenho negativo de 2,13%, com um movimento de 94.668 pontos. Essa pontuação aí traduz o volume de negócio. O dólar subiu quase 1%, 0,97%. Foi comercializado a R$ 4,9355. E isso por quê? Porque teve um impacto do cenário externo, onde os Estados Unidos anunciaram a retração histórica no PIB nesse segundo trimestre, ainda que tenha uma expectativa de crescimento no ano como um todo, uma queda que assustou os mercados. E no cenário interno também a dúvida sobre pandemia, como vai ser o tratamento final em torno do coronavírus, tudo isso ajudou, além do anúncio da OCDE, de expectativa do PIB do Brasil para este ano. Uma queda de 7,4%. Isso tudo assusta o investidor. No cenário geral, Nádia, a gente teve um comportamento das bolsas de queda. A única bolsa que teve uma elevação realmente importante foi a Nasdaq, nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela comercializa as ações de empresas da área de tecnologia. E na área de tecnologia, a gente teve um fenômeno. A Apple conseguiu chegar a uma cotação de mercado, veja bem, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares a cotação de mercado da Apple. Isso significa, Nádia, algo como 7 trilhões e 500 bilhões de reais. A gente não consegue nem imaginar esse valor, né? Dá isso aí, viu, Fenelon? Agora fica aí porque eu quero um comentário seu sobre essas ações envolvendo dois governadores do país. O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Alberto Beltrame, foram alvo ontem de uma operação da Polícia Federal e, além deles, outras 11 pessoas estão sendo investigadas por suspeita de fraudes na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará. Em uma rede social, o governador Helder Barbalho disse que está tranquilo e à disposição para qualquer esclarecimento. Segundo ele, os recursos foram devolvidos aos cofres públicos, algo em torno de 50 milhões de reais a compra desses equipamentos, 25 milhões teriam sido pagos antecipadamente. De acordo com o governador, os recursos foram devolvidos. E agora vamos falar sobre um outro governador que foi alvo de operação da Polícia Federal e ontem, por 69 votos a 0, os deputados do Rio de Janeiro votaram pelo segmento do rito de impeachment do governador Wilson Witzel, que é do PSC. Estavam presentes na sessão virtual 70 deputados e apenas um votou se abstendo. Aliás, não votou, né? Se absteve da votação e 69 votaram para que o processo de impeachment do governador Wilson Witzel seja aberto. O governador do Rio de Janeiro é investigado por irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados ao tratamento da Covid-19 no estado. E, como já previa o presidente Bolsonaro, Fenelon, outros governadores estariam na mira da Polícia Federal e provavelmente outros estarão também. Pois é, com a diferença. No caso de Wilson
Witzel, ele tem uma área de confronto direto com o governo Bolsonaro. No caso de Jader Barbalho, isso não é tão forte, até porque o MDB tem tido uma aproximação com o governo federal. Agora, os dois são alvo de operações da Polícia Federal relacionadas ao uso indevido de recursos que deveriam ter sido aplicados no combate ao coronavírus. Ambos com o mesmo problema. Vícios de compra, uso de empresas que não são habilitadas para fornecer, por exemplo, equipamentos de proteção individual ou mesmo respiradores para UTIs, e também os dois com o mesmo problema: pagamento antecipado de fornecedores. Isso é proibido terminantemente no serviço público. Obviamente, Jader Barbalho tem uma folga em relação a Wilson Witzel. Helder Barbalho, que é filho de Jader Barbalho. Helder Barbalho tem uma folga em relação a Wilson Witzel. Ele não tem o problema político interno que o Wilson Witzel tem. O Wilson Witzel, essa falta de apoio político fica patente no resultado da votação. 69 pelo impeachment e só uma abstenção.